Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do AI Summit Podcast. Hoje a gente está recebendo aqui, pessoal, duas pessoas bem bacanas que vocês vão curtir muito. A gente está recebendo aqui o Marcelo Grasti, um baita empreendedor, conheci já há muitos anos quando eu fui o chefe de inovação lá da EMS Farmacêutica. E a Helenice, que eu conheci há pouco tempo, depois que a gente criou o MIA, que é o Programa Mulheres da IA, na IA, né? Do Instituto Valor. Foi uma iniciativa super bacana, a gente teve uma adesão impressionante de mulheres. A gente vai tocar nesse assunto aqui sobre a mulher na IA, mas como é tradição do nosso podcast aqui, a gente não apresenta ninguém, a gente sempre pede para que os nossos convidados se apresentem e tenham a oportunidade de falar sobre as suas carreiras, sua perspectiva, sua vida pessoal. E como o Marcelo é um cavalheiro, a gente vai deixar aqui que a Helenice abra esse podcast. Helenice, seja bem-vinda. Para a gente é um prazer, uma honra te receber aqui. Você tem espaço que você precisa aqui para falar da tua vida, da tua carreira e pelo que eu estou sabendo, até do teu livro. Então, esse é o teu espaço. Tá, seja ótimo. bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite. Bom, acho que falando de mim, eu meu nome é Helenice Carina, sou CIO. Atualmente estou como CIO as Service. Tenho 20 anos de experiência, um pouquinho mais, comecei cedo, gente, não façam contas. Basicamente, 15 anos eu estou sentada em cadeira de liderança, já geri operações tanto Latam, operações regionais, enfim, anyway. Ultimamente, eu venho trabalhando numa cadeira de transformação digital. Então, eu costumo brincar que quando eu chego nas empresas é para gerar eficiência, transformar, trazer tecnologia. Então, eu acabei, até me rotulo, né? Eu falo assim, olha, eu chego para olhar, gerar transformação, organizar processos, implementar a tecnologia através de pessoas. Isso é muito bacana. Mas você pulou a parte do livro, né? né? Verdade. Vamos lá, esqueci. Bom, falando um pouquinho do livro, eu sou coautora do livro Mulheres na Tecnologia, terceiro volume, que vai ter lançamento agora dia 14/8, na livraria da Vila, como é que chama? Peraí. Livraria da Vila? Livraria da Vila, ali da Vila Madalena. Vila Madalena. Vila Madalena. Legal. Espero vocês lá, viu? Você está fazendo um capítulo lá? Sim. E seu capítulo é sobre o quê? Sobre minha vida, minha jornada. Não é nada técnico, então. Não. É mais uma história inspiradora mesmo. Inspirar meninas. Eu percebi que principalmente quando eu vou da integração, assim, nas empresas que eu trabalho, ou vou conversar com meninas, geralmente o pessoal que está começando a carreira tem o interesse de saber. Eu vim de origem total humilde, né? Minha família, meu pai era torneiro mecânico, minha mãe enfermeira. Então, assim, saber que foi... quais foram os detalhes, tudo que a gente passou, os desafios, e chegar numa posição que hoje... A gente sabe que, notoriamente, ela é ocupada praticamente 90% por homens, né? É bem desafiador. Bom, é por isso que a gente criou o MIA. Exato. Né? Assim, o Instituto ele tem uma consciência muito desenvolvida com relação a esse tema, porque eu sou neto, filho, marido, pai e avô de menina. Enfim, então eu sei os desafios que as mulheres têm. Acho muito legal essa tua iniciativa. Imagino que você tenha muito mais outros desafios do que só o gênero, né? Mas eu tenho certeza que você tem superado muito esse desafio, porque você não ia chegar a CIO se você não fosse competente, né? Eu acho que, na verdade, a gente faz o melhor, né? Eu acordo todo dia e penso, quando eu vou trabalhar, quando eu vou fazer qualquer projeto, eu penso, olha, o que eu posso fazer diferente hoje? O que eu vou entregar hoje diferente? O que eu vou fazer diferente? E todo mundo tem defeito, né? E todo mundo nasceu para errar. Eu já costumo brincar que assim, a gente já nasce meio que errando. Então, mas o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode fazer de melhor para agregar no seu trabalho, agregar na vida do próximo, é o que eu tenho comigo. A gente recebeu a Tâmara aqui, que é uma filha de palestinos. Então, você imagina a carga emocional que ela carrega, né? Não só por ter sido
filha de um imigrante, mas pelo fato dela ser palestina e todo mundo só conhece um lado da Palestina, né? Que não é o melhor lado, né? O que se popularizou foi o lado negro de ser uma mulher palestina, né? Mas ela não tem mimimi. Esse negócio de mimimi com ela não acontece. Ela tem uma capacidade enorme de trabalho, de inteligência, é engenheira e tem mestrado, doutorado, enfim, é uma mulher muito competente e tem a mesma pegada que eu sou. Em vez de ficar reclamando da vida porque é mulher, porque é negra, porque é isso, porque é aquilo, ela trabalha, entrega resultado e no final do dia ela é medida pela sua competência e não pela sua cor ou pelo seu gênero. Eu acho que isso é fantástico. Sim, e eu confesso que faz muito sentido e faz a diferença também. Eu faço parte do MCIU, né? Grupo de Mulheres CIUs do Brasil. E você ter essa rede de apoio de outras mulheres que elas sofrem os mesmos desafios, estão ali junto. Falou, a gente brinca, ninguém larga a mãozinha de ninguém. Então, isso faz dá bastante motivação, né? Eu tenho pouco tempo que eu entrei, o ano passado, eu fui eleita numa votação popular como top 10 de inovação e tecnologia no Brasil, né? E aí eu acabei ganhando uma madrinha lá, que foi a Claudinha, da Pets. E aí ela, vamos participar do grupo e tal. A Cláudia vai ser mediadora do AI Summit. Eu vi lá no grupo. Legal isso. Ela é ótima. Não, seja bem-vinda duplamente, então. Porque o MIA tem essa função aí, né? De gerar emprego, gerar renda, inserir a mulher no mercado de trabalho de tecnologia, fomentar o empreendedorismo feminino, né? Então, acho que a gente está no caminho certo e eu acho que o nosso diferencial, porque lá é o único movimento pró-mulher que é liderado por um homem. É verdade. Mas é legal, tá bem divertido o grupo, tem bastante conteúdo, as meninas interagem bastante, estão postando bastante evento. Eu estou percebendo. Já nem depende mais de mim. Isso que é legal, né? Eu fui fazendo um contador, Marcelo. Assim, 100 mulheres, 200 mulheres, 300 mulheres, já chegamos em 400 mulheres. Daqui a pouco vai chegar em 500. Quando chegar em 500, eu pego o meu bastão e entrego para Gladys. Legal. Que foi o meu acordo com ela, né? Eu vou fazer o start disso, porque eu adoro fazer startup. E para mim isso é uma startup, montar um grupo só de mulheres, né? E aí, falando de startup, vamos falar do Glucopet, vamos falar do Marcelo Empreendedor. Você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, Marcelo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Você é meu amigo, por isso que você está falando. Eu sei que eu sou suspeito, mas além de eu ser suspeito, você realmente é um cara que teve muitas visões interessantes na sua carreira, entregou muito resultado a vida inteira. Está num desafio novo agora. Fica à vontade, pode olhar para a câmera, pode olhar para mim, pode olhar para a sua colega. Primeiro eu quero te agradecer, Muzi, pelo convite, né? Assim, esse espaço que você tem formado aí para as pessoas poderem estar aqui falando, né, sim, de inteligência artificial, mas também falando, né, da sua vida, do seu ponto de empreendedorismo, da sua carreira profissional, né? Isso tem uma relevância muito grande para as pessoas, né? Isso é bastante interessante. Nós estamos aqui, né, vendo a história da Helenice e assim, muito parecida com a minha também. Eu também sou uma pessoa que venho de família humilde, periférica, né? Eu sou filho de pai e mãe de pouco estudo, mas assim, que sempre desejaram que os filhos, né, tivessem, né, sucesso na vida profissional. E, cara, espaço como esse teu, iniciativa como essa sua, enobrece muito, né? Pessoas como nós, que a escada é muito, muito maior, tem muito mais degraus do que algumas escadas por aí, né? Existem escadas que têm poucos degraus, que levam as pessoas ao topo, e pessoas como nós, que saímos assim de uma periferia, né, de uma família que não é uma família tradicional, com grande sobrenome, né, ou de um berço abastado, exatamente. A nossa escada, temos a escada também, temos que saber que aproveitar a escada, mas a nossa escada tem muito mais degraus, né? Então eu sou muito grato pelo convite
E, assim, e poder também, inclusive, falar do projeto, né? Que o Glucopet, que foi onde eu tive o prazer de conhecer, naquela época que você era um executivo da EMS, inclusive eu ainda acho que a EMS perdeu um grande executivo, né? E azar dela, porque eu vou ter a honra de um dia ter você dentro do conselho do Glucopet, né? Que vai ser uma indústria, assim, da área de saúde. Pô, pensei que você fosse me dar uma vaga lá de gerente. Não, que isso, cara. Você é um cara com um cadeirão no conselho. Os teus conselhos valem muito mais do que a tua gerência. Eu sei disso. E, assim, tive a oportunidade de conhecer lá, nos transformamos em amigos, né? E, assim, para mim isso é muito, muito valoroso, né? As amizades que eu conquistei ao longo da minha vida. São amigos, são poucos, mas são verdadeiros, são amigos que são presentes, são amigos que contribuem, que somam muito. Isso é o conceito da amizade, né? Porque tem amigo que se considera amigo e, né, não tem peso. Depende, né? do não tamanho depende É. do volume de dinheiro que está colocando no bolso dele, né? É. Não, mas assim, eu acho que o teu case é um case muito interessante. Eu conheci o Marcelo quando eu era o diretor de inovação e de M&A. Então, a minha principal tarefa era encontrar startups disruptivas para a gente poder fazer investimento. E na época que eu conheci o Marcelo, foi muito interessante porque eu aprovei o projeto de ponta a ponta para receber investimento. Passou por vários comitês dando positivo e o Marcelo, no meio do caminho, arranjou um outro investidor que botou a grana que ele estava buscando, né? Foi. E a gente ficou chupando o dedo lá. Né? Ou seja, esse é o problema das empresas hoje, né? E dos investidores. Eles, às vezes, demoram pra caramba para tomar uma decisão e o Marcelo acabou tendo o privilégio de receber um investimento muito interessante. Na época, a gente perdeu essa rodada e não vamos recuperar mais. Acho que o Glucopet está maduro pra caramba. Fala um pouquinho aí, cara, da tua jornada. Porque eu sei que jornada de empreendedor não é fácil. Não é fácil. Principalmente no Brasil, onde você tem que empenhar o próprio patrimônio para arrumar dinheiro. E os investidores brasileiros, eles são pouco entusiasmados com a dinâmica de startups. Ele quer ver primeiro você entregar um negócio que já está funcionando e não entra no risco que nem o americano. O americano, ele entra bem cedo no risco e, às vezes, dá muita sorte, né? E contabiliza, às vezes, que não dá sorte, que faz parte do game, né? Sim. Você está sofrendo um bocado, não está? Cara, bastante. Ser empreendedor aqui, a gente sabe a dificuldade que é. Ainda mais se tornar empreendedor num modelo de startup, que é uma coisa assim relativamente nova. Eu tenho 52 anos de idade, desde os 16 anos eu empreendo literalmente, né? Nunca trabalhei para ninguém, sempre foi por iniciativa própria, né, que eu construí os meus negócios. Sempre tive a honra de poder trabalhar com meu pai junto, porque nós éramos da área de telecomunicações. E meu pai, um excelente profissional das telecomunicações, então ele teve dentro dos meus empreendimentos. Quando isso se encerrou nos anos 2000, que houve a privatização do sistema de telecomunicações brasileiro, aí a gente passou a encerrar as atividades da empresa. Meu pai se aposentou, eu tomei novos rumos, né? Mas empreendendo, fui para o mercado de locação de veículos especiais para atender também a área governamental, que esse, inclusive, foi um projeto bastante interessante da minha vida, que foi como se diz assim, o combustível, né, que me suportou até os dias de hoje, né, com questão a ser um empreendedor de startup, que é essa novidade para pessoas da nossa idade, eu, você, Helenice, com questão do que a gente está acostumado com uma empresa. Antigamente você criava uma empresa, hoje você cria uma startup, né? E entrei nesse mundo com um projeto do Glucopet, que você conheceu, você pegou literalmente o início do projeto, você pegou um PowerPoint,
né? E assim, nós tínhamos um protótipo muito artesanal, né? Que a gente carinhosamente chama ele de Frankenstein. A gente pôde mostrar para vocês a funcionalidade deste dispositivo para controle glicêmico. Eu me lembro que mesmo no MVP funcionava bem. Sim, funcionava bem. Ele tinha uma função de controlar a glicemia na modalidade contínua, né? Mas a gente era deficiente em alguns aspectos, que precisava de desenvolvimento tecnológico, né? E para isso a gente demandava, sim, né, um recurso, né, e tá com gente de conhecimento da área. Por isso que batermos nas portas das indústrias farmacêuticas aqui, para buscar uma parceria que fosse para nós vital, né, da gente sair de um mercado que você não tem nada a ver com o que você entra para empreender e vai para um mercado totalmente novo, né, o mercado de saúde, cara, não tem nada a ver com o que eu fazia. Eu fazia logística, locação de veículos, telecomunicações e saúde, né? Mas como empreendedor, a gente sempre vai buscar os melhores parceiros, os melhores pares para estar junto de você, conseguir organizar um time extremamente competente para estar conosco, para a gente fazer isso. Mas a gente precisava estar junto de um grande parceiro, precisava de recursos e precisava de alguma expertise, né, nessa área da saúde, que é uma área que demanda regulação, que é uma área que demanda boas práticas de uma série de coisas, e a gente não tinha esse conhecimento, a gente acabou batendo nas portas das indústrias farmacêuticas. Passou, a gente conseguiu fazer o Glucopet sair do papel, se transformar hoje ele é um produto, né? Ele tá literalmente um produto concluído, né? Que agora demanda algumas etapas de finalização, que a gente costuma falar que agora deixar a noiva bonita, né? A gente precisa finalizar o nosso design comercial do produto e fazer os testes em vivo, em ser humano, para que a gente possa colocar ele no mercado. Mas a gente agora começa a enfrentar aquela barreira da questão de investimento, da questão de apoio do governo, porque o governo fala muito, né, Muzi, com relação em apoiar a startup, incentiva a startup, esse tipo de coisa toda, mas a gente não consegue nunca acessar isso. E os grandes investidores querem investir em um produto que já está pronto. Só que até ele estar pronto, né, você precisa de investimento para isso. Então a gente sofre demais com isso, você sabe, né? Você acompanha muito a vida do Glucopet. Né? Engraçado que, por exemplo, eu faço parte como mentora, né, e advisor daquele programa da Bitumami com o Google Startup, que é para empreendedorismo feminino, né? E as meninas relatam a mesma coisa. Elas têm produto, não conseguem aporte. E eu também sou da Anjos, né? Então a gente acaba trazendo, mostrando o produto, buscando aporte lá, mas assim, é uma situação geral, que todo mundo acaba falando a mesma situação, assim, que não tem um incentivo bacana, assim, né? As startups no Brasil, elas sofrem demais o tempo inteiro, né? Esse é um dos motivos pelo qual a gente, lá no AI Summit, a gente abriu para as startups se apresentarem. Como é que é o esquema lá? Vão ser 2 dias de evento, né? Vão ser mais de 20 horas de conteúdo, sendo que nos intervalos de coffee break, as startups vão se apresentar. Mas vão ter o pitch. Vai ter pitch, tá? Ou seja, quando é que uma startup tem esse tipo de espaço? Não tem, né? Não tem nunca. Os caras vão se apresentar no maior evento de IA da América Latina e geralmente calçando ou a apresentação que acabou de acontecer, o painel que acabou de acontecer, ou iniciando o próximo, né? Então a gente está calculando milimetricamente o que cada startup vai falar de acordo com o painel onde ele pode estar inserido, né? Então a Beatriz, por exemplo, vai estar lá ancorando um painel que vai falar sobre cibersegurança, por exemplo, e por aí vai. Eu acho que essa é a dinâmica que a gente precisava adotar no Brasil de incentivo às startups, né? Quando você fala de governo, por exemplo, eu desacredito completamente no governo. A gente tem aí, independente de partido, né? Assim, os caras estão sempre rodeados nos próprios interesses, né? Se você falar de uma FINEP, por exemplo, tá certo?
que fala que faz, acontece. Eu não vejo esses caras fazendo o que precisa ser feito, né? E eu tenho experiência que eu faço evento de inovação há mais de 10 anos, né? E é difícil de tirar um centavo da FINEP para ter um apoio de incentivo à inovação, tá certo? Então, assim, é muito marketing para pouca entrega. E como eu sou independente, eu falo mesmo, tá certo? Eu acho que os governos e investidores precisam ter uma outra postura de realmente colocar o dinheiro na mesa para ajudar os empreendedores, porque são as pequenas empresas que movem a economia. É a lei do bem também, né? Bem difícil. Eu sou especialista, já fiz alguns processos e, assim, é uma série, é muito burocrático, né? Então, assim, para você conseguir talvez um retorno aí de 20% do que você investiu e você tem prazo, como se fosse um IR, né? Mas é exatamente isso. É complicado, eu acho que... Eu também não acredito em governo, independente de partido. Eu acho que a gente tem que ir ao acordo pensando, olha, eu vou fazer o meu hoje e independente de situação financeira, econômica e governo, é isso. Eu acho, Helenice, é o seguinte, aí vale muito bem a tua opinião e depois a do Marcelo, tá? Eu acho que esse é um grande ponto de virada da nossa sociedade, que é a inteligência artificial. Porque empreender tem sido muito difícil até aqui. Só que quem está empreendendo em inteligência artificial está tendo uma curva de retorno muito rápida e retornos robustos, né? Talvez seja na primeira vez da história da tecnologia que a gente vê algo acontecendo nessa proporção, né? E aí você, como uma técnica, como uma especialista, qual é a tua visão do que vai acontecer daqui para frente com relação ao uso da IA? Eu sou uma estudante, brincadeira. Não, eu já fiz alguns projetos de IA, né? Mas eu acho que a gente está num processo de aprendizado, todo mundo, né? Então, eu me considero uma pessoa que ainda estou aprendendo, né? É óbvio que eu sou apaixonada. Eu acho que eu gosto de tecnologias emergentes de uma forma geral, né? Automação. Mas, assim, quando eu olho para a sociedade como um todo, e o último trabalho que eu fiz, agora numa empresa aí, grande varejista, que foi basicamente olhar um call center que tinha 400 e lá pessoas, e implementar, fazer um relatório, um assessment, um diagnóstico para a implementação da IA, que vai reduzir isso aí mais de 70%, isso, tipo, me deixa... Número de posições? Número de posições. Exato. Isso me deixa assim... é óbvio que vai ter uma maior eficiência operacional, né? Mas, assim... E aquelas pessoas? Também tem um lado, eu sou muito humana, né? Então, aí entra naquela questão da renda básica universal. Até para preparar as pessoas. Isso é uma falácia. Exato. Isso é uma falácia. Exato. Então, assim... porque, assim, você implementa um assistente de IA... E ele te dá lá, gente, as atividades operacionais, ele vai fazer muito bem. Ele faz muito bem, ela faz muito bem as IAs. Então, assim, diferente de algo que precisa de cognitividade. No meu dia a dia hoje, eu uso 60% das minhas atividades que eram operacionais, assim, eu tenho IA para tudo que eu crio. Até para responder meu WhatsApp eu já tenho. Então, assim, ajuda bastante, né, no dia a dia. Então, tudo que não demande muita cognitividade, porque, na minha opinião, eu acredito no modelo que é inteligência artificial mais pessoas. Não existe outro modelo, né? Exato. Não existe outro modelo. Mas a IA não funciona sozinho. Exato. Mas é que ainda gera muito rumores, né? Então, por exemplo... Agora que eu estou nesse trabalho, eu chego nas empresas, vem a menina que vai demitir todo mundo. Não, não é assim. Mas, de fato, existem algumas atividades, algumas posições que vão ser consumidas. Que vão ser consumidas, vão ser atualizadas, né? Vão ser atualizadas, não tem jeito. O último, eu vi uma reportagem em algum lugar aí esses dias, que parece que a IA vai gerar 40 milhões de empregos nos próximos 5 anos. Esse estudo da McKinsey.
Eu publiquei um artigo sobre isso. Acho que foi lá no grupo Você até. leu meu artigo. Dá um crédito. Isso. Dá um crédito. 40... Exato. Então, você tem mais propriedade para falar. E acho que vai ter uma ruptura de 65 milhões de posições, né? 40 milhões sai do mercado e entra 60. Uma coisa assim. Ou seja, não tem essa paranoia de que você vai perder o emprego, não. Vai se transformar. Agora, Marcelo, você vê a inteligência artificial atuando no Gluco nesse processo que você está evoluindo, porque o Gluco avançou muito desde que eu conheci, né? Sim, avançou sim, Muzi. Hoje não tem como você falar de dispositivo de tecnologia, né, sem a presença da IA. Né? Então, assim, como é um monitor contínuo de glicose, né, e amparado por uma plataforma multidisciplinar, que é a MyBet, que é uma plataforma que educa, que ensina o diabético a ser diabético, né, porque isso não existe ainda. Né, as pessoas se tornam diabéticas, ela passa por um atendimento médico, sai de lá com um receituário na mão, né? Um receituário diz os medicamentos que ela tem que tomar, né? E o outro é uma listinha do que ela pode e não pode comer. E dali para frente ela vai viver uma vida inteira baseada na escrita daqueles papéis. Uhum. Né? E isso, cara, isso nos dias de hoje é totalmente inválido, né? Hoje a pessoa precisa ser educada dia a dia para conviver com uma doença que não tem cura. Sim. Né? Então, assim, a IA com certeza vai somar muito dentro dessas duas condições, tanto do monitoramento quanto da educação do diabético. Né? Monitoramento, a gente tem uma aplicação da IA dentro do Glucopet, que ele nos dá uma informação muito importante, que é a frequência futura, né, da sua curva glicêmica. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo agora, né, a inteligência artificial, ela me dá uma informação do que vai acontecer comigo daqui 2 horas. E isso é extremamente importante para o diabético. Porque o diabético está aqui comendo alguma coisa que daqui 2 horas, né, conforme o que ele consumiu de alimento e o que ele usou de medicamento, né, vai ter um comportamento físico nele. Uma hipoglicemia, uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Então, isso é uma coisa que não acontecia com os dispositivos convencionais e que hoje a tecnologia de um monitor contínuo de glicose permite você saber isso. Permite você, diabético, saber se você vai poder, dentro da sua rotina de medicamentos prescrito, se você pode estar num evento social e comer alguma outra coisa que está fora do seu cardápio, né? E aquilo ali não vai te prejudicar. Então, a inteligência artificial vai te dizer ali naquele momento que você pode substituir alguma coisa, porque ele vai ter como consultar na plataforma. Ele vai escrever, eu estou num aniversário e eu vi um doce que me deu vontade de comer. Uhum. E aqui tem isso, isso e isso. A inteligência artificial vai interagir com ele e vai falar, então tá bom, então você não come a coxinha, não come a esfirra para você comer o docinho. Que isso vai equilibrar, né? Vai saciar a sua vontade do doce, mas você... Então, assim, você vai ter a interação extrema da inteligência artificial com dispositivos tecnológicos para os cuidados de saúde. Não só o do diabetes, outros, né, os dispositivos que também estão saindo aí. Mas eu não sou a melhor pessoa para te falar. Eu sou um usuário básico de inteligência artificial do ChatGPT. Eu tenho o meu CTO, né, que está cuidando disso junto com o time, né, de implementar a IA dentro do nosso processo, do nosso projeto. Mas, assim, eu como usuário, a minha percepção da inteligência artificial, eu acredito que a inteligência artificial... ela nasceu com dias contados, cara. Mais ou menos. A inteligência artificial vem evoluindo desde 1956, enfim. Então, eu sei disso, uma questão de evolução. Mas quando você fala quando você fala assim, 1956, por incrível que pareça, aquela população, aquele usuário da IA,
era muito mais evoluído que o de hoje. Você imagina, cara, assim, hoje a gente olha para a população a partir dos 8 anos de idade, o que a gente tem? A gente não tem mais ninguém pensando como a nossa geração pensava, olha, eu vou estudar porque eu quero fazer uma faculdade disso. Cara, eu vou virar TikToker. E você fala para mim, esse cara vai usar a IA como? Se ele é um TikToker. Se tem cara hoje morando na comunidade, comprando Ferrari de 8 milhões, porque ele é um TikToker. E ele sabe que se ele fizer uma faculdade, fizer um MBA e for para fora, não sei o quê, para ele comprar aquela Ferrari de 8 milhões, talvez ele não atinja isso. Você entendeu? Com qualquer diploma que esse cara tenha. Então, assim, a IA veio veio num tempo para um grupo de pessoas que ainda acredita no trabalho, em empreender, em fazer as coisas, mas esse futuro dessa população toda tá mirando em coisas totalmente diferentes, cara. Eu tô olhando assim, meio que a IA hoje, muito parecida com aquele filme Eu, Robô, do Will Smith, sabe? Desconfiadaço, cara, né? Os caras vão... A IA vai ficar tão pé da vida, cara, que vai querer tomar o nosso lugar. Falando, eu não vou conversar com esses burros aí, não, esquece cara. isso não vai acontecer. Eu vou chamar o intervalo agora para a gente poder continuar essa discussão, porque essa discussão ela é válida. É boa. Né? Pessoal, até daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado. Olá, boa noite. Muito bom esse primeiro bloco do AI Summit Podcast. A gente está voltando agora para o segundo bloco, mas sem deixar o assunto morrer. Marcelo aqui puxou uma conversa de que as máquinas vão dominar o mundo. Não vai ser assim. Marcelo, calma. Helenice. Olha, eu não concordo muito com a visão, né? Assim, eu acredito assim, que a IA ela veio para criar uma disrupção mesmo no modelo de societário que a gente tem hoje. Porque o que eu vejo, né? Hoje a gente... como que o banco ganha dinheiro hoje? Quando você fica endividado. Como a indústria farmacêutica ganha dinheiro hoje? Quando você está doente. E a IA, ela vem trazer... Ela pode trazer, ela bem... consumida, né? Ela pode trazer tecnologia que vai ajudar, por exemplo, o seu produto. Meu pai é diabético, então isso seria perfeito o que você está falando, porque meu pai gosta de tomar uma cervejinha. E se você falar para ele que ele vai deixar de comer tal coisa e ele pode tomar a cerveja dele, ele vai ficar feliz, super feliz, entendeu? Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. E então eu não acho que eu não acho que vai dominar o mundo e eu também não acho que ela é temporária. Eu acredito no modelo, até mesmo porque a gente já está na 4ª geração, né? Ainda tem a 5ª e a 6ª aí que eu ainda tenho limitações para conversar sobre elas, porque eu não acredito muito nessas questões de humanoides ainda, que vai chegar no modelo assim que vai dominar, que vai entrar no Eu, Robô. Então, não, o Eu, Robô já existe. Já existe, é os humanoides. Ele né? já existe, né? E está com muita eficiência, inclusive em vários países aí, principalmente no Japão, uma parte da China, então, nem fala. A China está ultra mega evoluída na parte de robótica. Mas, Marcelo, que visão é essa catastrófica aí, cara? De onde é que você tirou isso? Fala na realidade, Muzi, assim, eu acredito que a inteligência artificial ela funciona bem com inteligência. A inteligência artificial nada mais é que uma ferramenta, né, que aplica, né, a inteligência do homem para ajudar num contexto geral. Ela é um copo, né, que tá sendo preenchida com vários conteúdos líquidos, né?
Tem água, tem uísque, tem champanhe, tem vinho, tem água sanitária, tem... Cara, tem tudo. Tudo líquido tá ali. E a IA absorve tudo isso e ela fica em camadas para cada um acessar o que é do seu interesse ali. Mas daqui a pouco não tem gente o suficiente, mente com o intelecto de continuar essa IA. A gente está vivendo num mundo que cada dia mais as pessoas estão se empregando de coisas assim que está longe, né, de uma criação, né, cultural, porque, cara, você tá aí, a gente olha hoje e vê, você vê um TikToker, o que o cara faz? O cara faz palhaçada o dia inteiro na frente do celular e passa a ser multimilionário. Esse cara mas não vai querer... Mas a culpa não é da tecnologia. Não, mas eu não tô falando que a culpa é da tecnologia, mas eu tô falando que a tecnologia vai estar disponível e não vai ter gente para usar. É a mesma coisa que eu fabricar um carro e não ter gente com interesse de dirigi-lo. Mas é 1%. É muito baixo o nível de percentual dessa galera que consegue chegar no nível de multimilionário, né? É baixo. Não, negativo. Muito baixo, não. Já está muito crescente. Pega hoje para você ver um estudo que tem de pessoas que saem de uma formação profissional superior e compara com essas pessoas que estão no TikTok, nos TikToks da vida, né? A relação de prosperidade financeira dessas pessoas. Quem é que chega muito mais rápido e que... Então, assim, tem muita gente migrando para isso. Antigamente, a turma da minha geração, a molecada que não queria trabalhar, queria ser jogador de futebol. O político. Só que jogador de futebol é 1 em 1 milhão. TikToker é qualquer um que canta caneta azul. Mas assim, é porque, pelo menos assim, quando eu vejo, assim, eu consumo bastante rede social. E eu não vejo, assim, tem lá os, sei lá, de 30, que tipo, de 100 que querem, 30 conseguem, vai. É um número, e os outros 70 têm que trabalhar. Mas eles estão focados naquilo. Aquele é o trabalho deles, para eles é aquele trabalho deles. Essa é uma questão de filosófica, vamos botar assim, né? A gente precisava de ter um vinho aqui para a gente poder... Não, mas eu acho que é verdade. Com mais profundidade. Não, eu acho que é verdade, porque assim, o que acontece muito, Muzi, é que vai acabar um pouco essa questão... Cara, já vem, as universidades já estão sofrendo com gente não querendo se formar. Acompanha, vê as grandes universidades que tem aí, os grandes grupos, né, que são donos de universidade. Cara, os caras estão vendendo curso superior a R$99 por mês. Isso eu tenho falado nos podcasts aqui. Isso é triste, né? Porque a gente que fez uma formação de 4 anos, 5 anos, sei lá, quanto, pegar e ver lá, a galera estuda 2 anos. E olha lá, né? E faz online. E eu já vi, concordo com você, porque eu já vi gente falando, pessoas que comentaram assim, olha, eu vou ter prova na faculdade, eu vou usar o ChatGPT para fazer minha prova. Mas aí, assim, eu acho que tem profissionais e profissionais. Vai ter aquele que vai se destacar e aquele que não vai. Então, eu acho que entra numa questão assim. Nesse aspecto que você está entrando aqui, eu tenho uma posição para tentar ajudar isso. Não dá para brigar com a tecnologia. Ponto. Quem quiser brigar com a tecnologia vai perder. Tá? Lá no Instituto, por exemplo, a gente tem uma área de educação forte, são 26 cursos de IA de curta duração e mais o MBA dinâmico de 360 é 1 ano e meio. Tá? Qual foi a nossa visão quando, por exemplo, caiu na minha mão decidir se a gente ia ou não entrar ajudando os alunos a fazer TCC e qualquer coisa desse tipo, usando a inteligência artificial, sabendo que eles vão usar. Vamos ensinar esses caras a fazer isso de maneira correta, sem cometer plágio, sem produzir conteúdo autoral, né? Não dá para poder brigar com isso, mas a gente tem que ajudar os caras a fazer da maneira correta, né? E nisso a gente tem todo um programa de ajudar no TCC, porque a gente tem que usar a ferramenta a nosso favor
para poder a gente aproveitar os melhores momentos que a gente tem para poder ficar com o nosso filho, com a nossa mulher, com a nossa netinha, no meu caso, né? Então a gente tem que trazer... E eu sou um defensor disso, né? Inclusive o meu professor de doutorado lá na USP, doutor Francisco Paleta, queridíssimo, ele fala que a academia é muito avessa à inteligência artificial. E eu estou falando de, basicamente, USP, as federais, para as grandes universidades, tá? Mas isso é uma questão de tempo delas absorverem isso como uma ferramenta. Mas é o que eu disse, vai ter uma mudança social. Não, mas vai ter, vai ter que ter uma mudança no ensino. Assim, qual vai ser o grande desafio para a nossa educação hoje? É capacitar muito bem a meninada na educação básica e ensino fundamental. Porque se você dá literacia, se você dá letramento para essa moçada, por que nós, mais velhos, da nossa geração, estamos tendo muito mais facilidade do que as gerações anteriores na inteligência artificial? Porque aí há demanda de literacia, demanda de conhecimento, sobretudo, conhecimento de vida, de história, fazer conta de cabeça, essas coisas que essa moçada hoje em dia despreza um pouco, né? Então eu acho que isso vai acontecer, né? E eu defendo muito essa tese de que a gente tem que trazer a inteligência artificial para dentro do nosso barco. Eu estou escrevendo um livro agora e eu falo lá quais são as partes em que eu estou usando a inteligência artificial. Eu gerei um conteúdo gigantesco lá, 100% feito em inteligência artificial, que eu não teria a menor ideia se eu não tivesse usado a ferramenta, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Ah, mas aí você usou com inteligência, né? Agora, eu vou te dar um exemplo, Muzi, de coisas que são engraçadas nesse mundo do IA. Cara, você pega aí um TCC, né, da galera aí da faculdade, você olha o TCC, você acha que foi o Rui Barbosa que escreveu. Aí você vai conversar com o cara fala, nós vai, nós vem. Não, mas a gente que é educador, a gente percebe que tem alguma coisa de errado ali. Hoje já tem ferramenta. Por exemplo, se você pegar o LinkedIn hoje, tem pessoas que fazem conteúdo, geram conteúdo. Que ele tá apontando. O LinkedIn só aponta para desenho, só para imagem, não para texto. Para texto ele não informa se você está... Tem ferramenta. Claro que sim. Eu te passo aqui uns 3 nomes de ferramenta. O meu filho, que você coloca o texto e aí ele já fala. Sem querer roubar a palavra de Lenice, meu filho é da área de comunicação, né? E a agência de publicidade que ele estava trabalhando, que ele já está em outra agora, falou que quando você usa muito IA, você é subranqueado na exposição das redes sociais, por exemplo. Tá? Então, os próprios portais, enfim, as grandes ferramentas já percebem o excesso de uso de IA e subranqueia o conteúdo. Entendeu? Hoje, quando você faz um texto, uma carta, um e-mail, ou uma dissertação, ou um artigo, qualquer coisa, tem a ferramenta que está dizendo que você está usando X% de IA. E aí cabe ao professor ter a metodologia de como é que vai avaliar esse aluno. Exato. Tem lá, essa ferramenta mesmo que você está falando, uma delas, né? Ela te fala exatamente assim, olha, você está usando, sei lá, no seu texto, 20% de IA. Eu acho que até, dependendo, é plausível, porque você fez pesquisa, ou você pediu para fazer uma revisão, enfim, alguma coisa assim. Mas, assim, tem pessoas que você joga lá, praticamente 90% de IA e 10% do que ela escreveu. Então, aí é diferente, né? Mas tem hoje ferramenta, tem tudo. A cada 1 minuto nasce uma ferramenta nova de inteligência artificial. Porque senão a gente está vivendo na era dos filósofos, né? Porque tem cada texto assim emocionante. Mas você sabe, mas quando você está lendo, é muito fácil você identificar se aquele texto ali é feito por IA ou não. É muito fácil. Mas muito fácil. E tem pessoas, assim, esses dias eu estava lendo um artigo que no final ainda estava a sugestão do chat GPT, mandou ele, você gostou? Você quer outra alternativa? Não. Às vezes eu não tenho nem coragem de ler o texto. Não, a gente teve alguns podcasts aqui que a gente comentou, foi 2 ou 3 podcasts que a gente comentou, de uma reportagem de um jornal impresso em que todo o início da matéria era um prompt.
O cara botou o prompt inteiro e esqueceu de tirar na hora de publicar. O revisor editor passou batido também, ou seja, não teve revisão de nada. Eu acho que esse é um ponto, né? A gente está consumindo, logicamente, um conteúdo que ele não está se renovando. Se você me fala que daqui a algum tempo vai ter pouco conteúdo original, eu concordo pra caramba contigo. Tá, o conteúdo de massa encefálica, de neurônio, da pessoa produzir conteúdo da sua própria criatividade e do seu próprio pensamento. Beleza. O autoral vai acabar. Não vai acabar, mas... Não, reduzir. Mas vai reduzir bastante. Já está reduzindo. Muito, já está reduzindo. Entendeu? Está reduzindo em todas as esferas, né? Então, acho que esse é um grande ponto. A gente, assim, nós como de uma geração mais madura, mais velha, a gente tem a obrigação de direcionar as próximas gerações, porque qual é o melhor caminho a ser seguido, né? Exato. Eu, por exemplo, estou ensinando a minha neta a fazer conta de cabeça. E ela se diverte pra caramba. Em vez de eu dar para ela um tablet para poder ela ficar vendo bobagem no YouTube, qualquer coisa que seja, a gente tem um momento em que a gente vai brincar de massinha, de desenhar e de criança, contar né? historinha, sem deixar de introduzir a tecnologia na educação. Entendeu? Então, por exemplo, a gente monta historinhas juntos, em que ela fala o que ela quer em termos de conteúdo, né? E eu ajudo a montar um prompt baseado no conteúdo que ela quer para poder ter a historinha com os personagens que ela quer. Então, assim, essa interação humano-IA, eu acho que vai ser um divisor de água interessante, né, Lenice? Eu concordo super, assim, para mim, na minha visão, é o modelo que funciona melhor, né? Por exemplo, vou aprender um idioma novo, hoje eu converso com o GPT, tem IA que te ajuda, conversa com você, treina para participar de reuniões, então, assim, tem uma facilidade, né? Então, ajuda, se você souber utilizar bem, você vai ter benefícios e ganhos. Agora, assim, também concordo que não faz sentido você usar para criar uns textos gigantes, para plágio. E aí entra num ponto que é uma das conversas que eu sempre tenho, em todos os eventos que eu vou, eu pergunto, que é sobre governança, né? Governança de inteligência artificial, legalização, que eu acho que a gente precisa isso, né? Porque como chegou muito rápido. Chegou ano passado, novembro de 2022, né? E aí, basicamente, as pessoas começaram a utilizar e a gente ainda não tem uma legalização do que pode, do que não pode, de como usar, do que não usar, como que faz. E eu acho que falta isso ainda, não só no Brasil, acho que no mundo como um todo. Sim. Você tem a Europa que já está com a regulamentação pronta. Os Estados Unidos teve uma política diferente, ele empoderou as agências já existentes, né? Que eu achei muito inteligente, né? Em vez de criar uma legislação nova, deixar com que os setores que já têm esse tipo de função incorporasse a demanda de IA, né? Mas a gente está vendo aí o Brasil, como sempre, chegando atrasado, né? O Brasil não tem produção de tecnologia, o Brasil é um grande consumidor. Não tem um escritório de Big Tech aqui no Brasil para desenvolver nada, tá? Você tem escritório de venda, Microsoft é escritório de venda, Google é escritório de venda, Facebook, Meta é escritório de venda, né? Você não tem produção de conteúdo aqui, você não tem nem data center no volume que você tem, que atende a Amazon, que atende ao Google, que atende a Microsoft, entendeu? Assim, eu acho que a gente, enquanto país, a gente precisa descobrir qual é a nossa vocação nesta nova tecnologia. Teve um podcast aqui, e eu não vou me lembrar nesse momento quem foi que trouxe esse insight, mas que o Brasil pode ser um grande polo de data centers global, pelas condições geológicas, climáticas e na parte de geração de energia que a gente tem, que é uma energia limpa, né? Então, se você for... inclusive, a grande preocupação hoje, que né? é a grande preocupação. A IA é o consumo de energia, né? Energia e água. Energia e água, né? Então, se você vai para o interior de Minas, interior de Goiás, interior do Mato Grosso, ou seja, onde você tem uma grande diversidade ecológica com uma abundância de água, talvez sejam lugares fantásticos para você instalar data centers, né? Sim, sem dúvida. Agora, voltando aqui ao tema do IA, com relação à preocupação das coisas,
eu não vou falar nome, né, do aplicativo, mas existe um aplicativo que é utilizado pelos médicos, que você chega na frente do médico, principalmente hoje no atendimento da cadeia do sistema público de saúde. Você chega na frente do médico ali, você fala teu nome, você fala o que você está sentindo, ele pega, ele entra no aplicativo, escreve ali o que você está sentindo, o aplicativo fala para ele prescrever isso, isso, isso. Então, assim, nem o próprio médico mais, né, está usando do seu saber para fazer o trabalho dele. Ele está já, né, utilizando, ele tá dependente de uma tecnologia para fazer o trabalho dele. Então, assim, e se não é? Porque tem muitas coisas na área de saúde que parecem ser, mas não é. E aquele saber médico, conhecimento médico, que é o que leva ao verdadeiro diagnóstico, né? Então, isso é preocupante, sabe? A forma de como é utilizada a IA para algumas coisas. Não vamos nem falar de IA, vamos falar um pouquinho de site de busca. Por exemplo, meu pai tem 81 anos de idade e vive querendo trocar os medicamentos dele porque ele vai no Google, ele lê as coisas no Google e acha que o médico dele está errado e o Google está certo porque ele falou, olha, eu estou com tontura, mas a minha tontura não é porque a minha glicemia ficou alta, é porque eu tenho labirintite. Como é? Você foi no médico? Não, eu vi no Google. Mas o Dr. Google já é muito famoso. Não, então, agora tem o Dr. GPT. Agora tem, exato, você imagina que é muito mais eficiente do que o Google, inclusive. É um risco grande isso também. Então, assim, a informação de como se aplicar o IA, de como usar o IA e de como controlar o uso do IA é extremamente importante. Ele disse qual seria a sua estratégia enquanto uma executiva de TI, você embarcando numa empresa hoje que não sabe para onde vai na IA. Qual seria a estratégia que você montaria? No primeiro momento, eu buscaria apoio aí de uma das Big Techs aí para trazer aí para fazer o letramento. Eu iria ensinar as pessoas a utilizar. Pô, aí você está acabando com o meu negócio. Eu iria ensinar porque, assim, para algumas atividades do dia a dia, por exemplo, geração de ata de reunião, essas coisas funcionam muito bem. Então, isso já vai ajudar, né, a resolver, tipo, porque a maioria das empresas está todo mundo trabalhando no sufoco, né? Está todo mundo trabalhando com a mão de obra super apertada, com os times de trabalho fazendo hora extra, enfim. Então, gerar uma eficiência nesse modelo, né? E ao mesmo tempo, pensar em políticas, né, de uso. Porque não dá para a gente, por exemplo, deixar lá uma stack só para inteligência artificial, onde a gente vai utilizar, e controlar, saber como que vai evoluir, porque a inteligência, se você for lá e falar, eu quero saber o salário do presidente, e ela estiver conectada no banco de dados onde tiver lá o Prolabore dele, ela vai dar. Aí a resposta. Então, você tem que saber colocar as programações corretas e definir, né, como que vai ser a política de utilização. Eu como não ocupo a cadeira de TI faz muitos anos, né? Minha cadeira original era TI, né? Fui TI na Mil, fui TI na Ticket, etc. Eu tenho uma visão diferente de você, tá? Eu tenho visão das últimas posições que eu ocupei, que foram posições de presidente de empresa. O presidente de empresa não tem que olhar para isso, na minha opinião. Tem que olhar onde é que a IA resolve o problema de negócio. Tá certo? A IA tem que ser aplicada onde? No bottom line, tá certo? Qual é a área que está dando mais problema financeiro? Onde é que tem maior déficit? Vamos usar a IA para poder atacar esse problema. Onde é que eu consigo maximizar valor e lucro? É aqui que a gente tem que usar. Ou seja, por isso que quando você olha para os cursos que a gente criou, são todos os cursos para poder resolver problemas de negócio. Eu acho que isso, talvez, Lenice, seja a grande sacada para uma pessoa que vai ocupar uma posição de Chief AI Officer hoje, por exemplo. Eu concordo com você, mas assim... por exemplo, você vai trazer a ferramenta... Eu já fiz projetos assim, onde a gente teve uma eficiência absurda. Tipo, tinha 20 pessoas que lançavam nota fiscal, você implementou lá um assistente
com metade do curso para mais de 1 milhão ano e 50 mil reais, sei lá, você gera uma eficiência e você não consegue utilizar aquelas pessoas em outras atividades, enfim, e resolve o problema e traz uma eficiência. Mas, assim, quando você fala de utilização, por exemplo, eu vejo hoje em todas as empresas, cada um usando, tem o seu GPT lá, eu pago o meu uso, eu pago o seu uso, gera e-mail, coloco informações. Eu tenho uma amiga que é contadora de uma empresa, não vou falar qual, mas ela fez toda a auditoria da empresa no GPT. Então, para mim, uma coisa que precisa de uma política, precisa de uma organização. Eu vou continuar, então, aqui dentro da minha tese, e a gente vai ter a oportunidade de conversar isso ou ainda nesse podcast ou no próximo. Mas a tese que eu defendo, ela é muito simples, tá certo? Tem empresa que não precisa de inteligência artificial, que está entrando na IA por moda, porque o concorrente está botando moda, tá certo? Qual sempre foi a minha postura antes de adotar uma determinada tecnologia? Primeiro, qual é o meu problema, tá certo? E para resolver este problema, quais são as melhores ferramentas, quais são os melhores processos? Então, se você primeiro entende qual é o seu problema, consegue desenhar um fluxo para poder melhorar o teu processo, para poder você já chegar para o fornecedor e já dizer, meu problema era esse, o processo que eu entendi como sendo melhor é esse, e eu quero saber qual é a melhor ferramenta para poder botar aqui dentro de casa. Marcelo, tu que tá dentro desse game aí de tecnologia avançada como é o Glucopet. Tô errado? Tô falando bobagem? Não, tá certo. Tá certíssimo. E hoje a aplicação é fundamental. Da IA é fundamental. Com consciência, mas não deixar ela ser ela não pode ser o pilar, ela não pode ser o córtex do seu negócio. Exato. Porque se ela for o córtex do seu negócio, você perdeu o sentido do negócio. Que nem ter CEO sendo o CEO, como é que é a história aí, a nova? Empresas que vão substituir o CEO por inteligência artificial. Já criaram assistente de GPT CEO. 7.5 é o CEO. Assistente de gerente de projeto, assistente de diretor de TI, assistente. Não, mas eu tô falando de um projeto mesmo na Ásia, em que uma empresa substituiu o CEO por uma inteligência artificial, ou seja, ele tem toda uma diretoria para poder fazer todos os trabalhos e as decisões são tomadas por inteligência artificial. É loucura isso, né? Não? Loucura, não. Eu vi. E como eu já vi aquela questão que criaram uma squad inteirinha dentro de desenvolvimento de software de assistente de IA. Então, É loucura porque, primeiro, a inteligência artificial é aquilo que eu te falei, ela está alimentada por voz de muitas pessoas. Que tem todos os vieses, todos os preconceitos, todos os gostos. Exatamente. Né? E com óticas diferentes do mesmo assunto. E quando ela não sabe, ela alucina. Exatamente. Aí o que acontece? Acontece que aquilo ali vai te trazer uma informação que você acaba achando que, olha, eu estou recebendo aqui a luz divina, e essa luz divina não é a luz divina. É uma coxa de retalho de opiniões de milhares de pessoas sobre um tema, né? Que você que deveria de colocar o seu ponto de vista, aplicar o seu conhecimento, sua sagacidade, essa coisa toda, e você não fez isso porque você acha que a IA é melhor do que você. Eu vou pegar um gancho do Marcelo só para poder falar o seguinte, eu gosto muito de série, adoro ver série. E teve uma série que eu vi ela pelo menos umas 6 vezes, que é a Billion, tá? Essa série é uma série muito interessante que em determinado episódio a empresa do cara, que era um banco de investimento, sofreu um ataque hacker que desligou todos os sistemas. E o cara ia tomar um prejuízo bilionário naquele dia. E ninguém sabia o que fazer sem a internet estar ligada, sem a tecnologia estar funcionando. Então, o dono da empresa pega uma caixa cheia de celular, tá certo? Derruba o celular e mandou para cada um dos traders pegar o celular e ligar pessoalmente para poder fazer toda a operação no modelo antigo, no modelo tradicional. E as pessoas não sabiam. E aí tá o dono da empresa e tá o CEO do cara fazendo todas as operações na mão.
Eu acho que isso é o que a gente tem que se preocupar. A gente não pode ter a dependência de tecnologia ao ponto das pessoas não saberem executar a sua própria função. Exato. Esse que é o grande ponto para quem está assumindo, gente, posição de CTO, CIO, Chief AI Officer. Tem que ter essa preocupação. Você não pode tirar a inteligência cognitiva das pessoas. A gente não pode substituir a inteligência por máquina de jeito nenhum. A máquina tem que nos servir, ela tem que nos ajudar a melhorar o processo, ganhar velocidade, diminuir custo, aumentar a receita. Eu acho que essa é a função das máquinas. Ela não pode desumanizar, né? Não é nem desumanizar, é emburrecer as pessoas. Desumanizar, porque quando você troca, até a opinião de uma pessoa por uma opinião de uma máquina, você está desumanizando. Hoje você não conversa mais com nenhum tipo de fornecedor, por exemplo, de nada humanizado. Por isso que eu sou a favor de ter um plano. Então, assim, se eu chegasse numa empresa hoje e falasse, olha, você tem que implementar uma área de IA aqui. Então, qual que é? Então, vamos escolher qual que vai ser a ferramenta oficial que todo mundo vai usar, vamos utilizar. Concordo com você, a gente vai olhar os casos de uso, de onde tem mais dor e vai gerar eficiência, porque pelo menos mais definir uma questão, um processo de uso, uma política de uso, porque hoje está tudo muito conturbado, assim. Bom, a gente está chegando ao final do podcast, acho que a gente tem mais assuntos para tratar sobre esse tema, e eu queria agradecer vocês a presença, mas eu queria, antes de encerrar aqui o nosso podcast, eu queria saber, você que está chegando agora no nosso podcast, está chegando agora no MIA, já que teve os primeiros contatos aí com o AI Summit, qual é a tua percepção do AI Summit em termos do que ele pode mudar aí na vida das pessoas que vai estar participando, na tua própria, você que está participando lá do grupo de Mulheres na IA? Eu tô ansiosa, né? Ansiosa. Eu, pelo que eu tô vendo, né? Teve os eventos da semana passada os também. warm-ups, né? Exato. Você participou de algum ou não? Não consegui ir, mas eu estava escrita. Mas, assim, eu tô ansiosa porque eu acredito que os assuntos são interessantes. Eu acho que vai agregar com bastante valor, com bastante conteúdo. E as pessoas precisam disso. As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam saber e tirar um pouco do preconceito também da inteligência artificial porque tem gente quando com medo, né? que está com medo e aí quando você olha em população brasileira, né, ainda tem praticamente 7 milhões de pessoas que não têm acesso à inteligência artificial, nem questões de saneamento básico, até internet, enfim. Então, eu acho que a gente tem algumas preocupações ainda para buscar. E um evento dessa magnitude, ele vai trazer esclarecimento aí para todo mundo. Que bom, obrigado então. De nada. Então, espero que já se inscreveu? Já. Então tem que estar lá. Estarei lá. Marcelo, você que já me acompanha há mais tempo, né, amigo. cara? O que você está percebendo, cara? Agora não me fala os pontos que a gente está acertando, não. Você tem toda a liberdade e a obrigação de falar onde é que a gente ainda não tá bom. Museu, eu tenho acompanhado, né, assim, todos os seus passos aí com relação a essa sua imersão na inteligência artificial. Teus conteúdos são extremamente interessantes, instrutivos, né, principalmente para pessoas que têm um conhecimento baixíssimo com relação a IA. E ele tem ainda um linguajar assim bastante fácil de entendimento, né? Eu olho muito, né, os teus posts, tem me ajudado bastante. Eu acho que assim essa sua iniciativa vai realmente trazer o conceito do IA para uma realidade de como ele deve ser visto, ser aplicado, ser utilizado, né? E ser compreendido, porque assim, muita gente, que nem ela falou, muita gente não tem acesso ao que é IA. Né? Quando você não tem acesso nem a caderno, pô, lápis e caneta, né? Então, lousa. E eu acho que, inclusive, deveria o governo, seja governo A, governo B, governo C, olhar para uma iniciativa como a de vocês, né, e colocar isso como pauta para um país realmente aplicar o IA
de forma correta dentro, né, Eu vi do seu ecossistema. Complementando né? o que você está falando, eu vi mandaram lá no grupo. Não sei se você chegou a ver esse artigo. Um plano de governo que o governo federal divulgou essa semana com ações de implementação de IA em todas as áreas. Não vi, não. Tá lá. Só que não foi das mulheres, foi aquele geralzão. Alguém mandou lá e aí fala do investimento de 23 bilhões. Que Vai não sei nada. o quê, O governo lá, não lá, investe em lá. educação e saúde. Só que assim, aí eu fiquei pensando naquilo. Ele vai investir 23 bilhões em tecnologia e aí o básico as pessoas nem sabem o que é. Tem gente que nem sabe o que é. Tá cortando o remédio das farmácias O populares. governo tem uma péssima mania de surfar em ondas. Né? Então, assim, ele pega ondas e coloca lá como tema principal para dizer que vai distribuir não sei quantos milhões, bilhões para aquilo, mas se você for aprofundar nessas liberações de recursos que acabam existindo, só que são projetos que tem começo, não tem meio e não tem fim. É só uma evasão de recurso público pro nada. Né? Então, pro nada... Assim, pro nada pra gente não falar né, o objetivo. Né? Mas pro propósito não é. Ok? Então, assim, cria-se a onda, né? Divulga-se a onda, faz um grande marketing na onda e isso acaba... Assim, eu acho que político fica rezando o dia inteiro para ter tragédia no Rio Grande do Sul todo dia, em vários lugares do país. Né? Eles ficam de joelho orando a Deus. E aí, assim, até complementando o colega, eu acho que o IA Summit aqui, esses eventos, não só o IA Summit, como todos os eventos, ele ainda tem muito denominado para a galera de tecnologia. Então, ainda as pessoas ainda acham que é tudo, que eu não posso nesse evento, porque é TI, porque não sei o quê. Eu acho que não no AI Summit, não no Warmap. A gente está falando... Não, de jeito nenhum. Olha, a função do Instituto é democratizar a inteligência artificial. É democratizar o acesso à inovação, democratizar o acesso à educação. E a gente faz isso há 15 anos. Se você viver o perfil do nosso público, mais de 70% não faz a menor ideia do que vai fazer com a IA. Isso é legal. Por isso que a gente botou temas nos warm-ups. IA voltado para a saúde, IA voltado para a educação, IA voltado para a sustentabilidade, IA voltado para as Big Tech, para Future Techs, IA como tecnologias exponenciais. Assim, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente conseguiu alcançar. Porque eu acho que isso que é legal, é trazer essa diversidade, agregar o conhecimento para quem está fora. Você vê o grupo da Mia, né? Você vê lá a CIO do grupo Amil, que está lá, que não é mais United, e você vê a menina que é secretária que está aspirando uma nova realidade de vida, uma nova atividade profissional. Eu acho que isso é que engrandece esse trabalho que a gente está fazendo. A IA bem aplicada, ela pode estar dentro de qualquer evento, né, da vida do ser humano, né, sendo bem utilizada, que ela vai ser muito útil. Né? Então, parabéns. Muse, parabéns Instituto Valor. Né, por estar promovendo isso. Um dia eu vou contar a história das coisas como elas foram acontecendo. E eu sei que isso é um trabalho feito com muito amor aí por você, porque você sempre foi um cara que gostou muito de difundir conhecimento, Muse. Né? E eu sou seu fã por conta disso. Obrigado, meu amigo. Aqui é a recíproca verdadeira. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Desejo sucesso aí na sua nova jornada. Marcelo, muito sucesso no Glucopet. Obrigado. Sou fã. Obrigado. Eu quero ver se eu ganho uma grana extra aí agora vendendo horas de YouTube para ver se eu entro como investidor lá. Eu acredito na tua empresa. Pô, precisa ir pro TikTok. Olha, queria agradecer a audiência de todos, agradecer aqui aos nossos patrocinadores, agradecer aos nossos apoiadores e agradecer a REC 3. A REC 3 é a produtora onde a gente faz aqui o nosso podcast, liderado pelo Johnny, auxiliado pelo Marcelo, que está aqui de trás das máquinas, com a sociedade do Paulino também.
E eu queria ver se eles não querem me ter como sócio aqui, porque esse negócio aqui está indo de vento em popa e eu quero surfar essa onda junto com eles. Mas assim, parabéns ao Johnny e toda a equipe aí da REC3 e agradeço a audiência de todos. E como eu estou fazendo agora nos últimos podcasts, que eu estou aprendendo a fazer isso, estou começando, estou engatinhando, deixa lá o seu joinha, aperta o sininho para ver se a gente consegue atingir mais pessoas e democratizar essa informação. Muito obrigado e encontro vocês nos dias 2 e 3 de setembro. Até lá.